Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E, cara, hoje eu quero compartilhar um pouquinho. Eu quero, inclusive, falar mais aqui no canal sobre histórias, sobre ficção. Eu tô gostando bastante, eu tenho lido atualmente. Posso mostrar pra vocês que eu tô lendo, mas é porque eu tô lendo alguns. Eu não vou mostrar as capas, não vou deixar isso pra outro vídeo. Enfim, mas eu tô lendo algumas histórias que são até famosas e eu gosto, enfim. E isso é interessante, que eu tenho aprendido muito. Mas eu tenho começado a apreciar mais também as ficções em filmes e séries, né? E tem uma principal que eu tenho lido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas vocês não reparem as roupas aqui não, tá? Hoje é dia de arrumar aqui em casa. Que é As Crônicas de Nárnia. É até meio clichê, né? Todo crente praticamente lê As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é tipo o novo Peregrino, né? Não substitui o Peregrino. Se você não leu o Peregrino também, é muito bom. Mas é diferente, não se encaixa no tipo de coisa que eu tô falando aqui especificamente. E a Jamily queria muito assistir os filmes de As Crônicas de Nárnia, né? E por mais que eles acabam resumindo muita coisa, né? Sempre, toda adaptação, né? Não consegue representar tudo que o livro traz. Mas eles acabam cortando, né? Por exemplo, o primeiro livro das Crônicas de Nárnia não tem nos filmes, né? Saiu até um rumor recentemente de que ia sair novas adaptações para os livros de As Crônicas de Nárnia, enfim. O segundo filme que a gente tem é Príncipe Caspian. Então, eu vou dar alguns spoilerzinhos pequenos aqui, mas nada muito grande, nada que vai roubar muito a sua experiência também de assistir o filme. Porque a gente estava assistindo esse segundo filme de As Crônicas de Nárnia, que é o Príncipe Caspian, e basicamente, assim, para eu te dar um contexto do que eu vou falar, vai ser interessante eu contar um pouquinho, né? Basicamente, no final dos acontecimentos do primeiro filme, os 4 reis, por assim dizer, né, voltam para o mundo normal, sem ser Nárnia, e no começo do filme Príncipe Caspian, eles acabam voltando para Nárnia, mas muitos anos já se passaram, e quem chama eles é o Príncipe Caspian. E aí você assiste para entender melhor, mas Nárnia está em apuros, né? E quando eles voltam, eles veem que Aslan, que é o leão, para você que ainda não assistiu, é o leão que deu origem a tudo que existe em Nárnia, né? Ele é uma figura, uma figura de Cristo, né? Na saga de Nárnia. Enfim, você assiste lá que vai ser mais fácil. Mas enfim, como esse leão, como o Aslan não tá há muito tempo, e ele é uma figura de confiança para eles, né? Como eu disse, na história, ele quase que representa Cristo ali, né? Quase não, ele representa claramente Cristo nessa história, né? O rei Pedro, que é o principal deles, está para decidir o que eles vão fazer. E eles têm algumas desavenças ali. O príncipe Caspian tem uma ideia do que fazer, o Pedro tem outra. Pedro quer ir atacar durante a noite os inimigos de Nárnia, né? Eu tô sendo bem superficial, assim, só para chegar no ponto que vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. E, de repente, Lúcia, que é a menina que geralmente está mais ligada a Aslan em toda essa história, ela fala, olha, vocês sabem a minha opinião, eu acho que a gente devia esperar por Aslan. E Pedro, de repente, fala assim, olha, eu tô cansado de esperar por Aslan, tá na hora da gente tomar as nossas próprias atitudes. E aí, cara, eles tomam essa atitude mesmo, eles vão sem esperar por Aslan, e o que acontece é que dá ruim. Muita gente fica preso, muita gente morre, eles perdem gente. Tem uma das cenas mais tristes deles tendo que ir embora e deixando as pessoas pra trás, sem ter o que fazer, sem poder salvá-las, por conta de uma atitude precipitada. E aí, isso me fez, na hora, lembrar do tipo de atitude que nós temos, meus irmãos. Já que não tem segredo, em Nárnia você sabe que Aslan significa Cristo. Isso me fez pensar em como muitas vezes nós estamos numa posição bem parecida, sabe? É fácil pensar em Cristo nos domingos, nas reuniões de igreja caseira ou em programações de igreja, mas nas decisões do dia a dia a gente tem um sentimento parecido com o do rei Pedro, sabe? Que eu tô cansado de esperar por Jesus, ou eu tô cansado de esperar por aquilo que o Espírito Santo precisa falar para mim, ou mais, num senso mais escatológico mesmo. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de tanta abnegação que chega a ser duro de sustentar o estilo de vida que nós estamos levando,
e dá vontade de falar, olha, eu tô cansado de esperar Cristo, eu tô cansado de esperar por Jesus. O estilo de vida que espera Jesus tem sido popularizado, né? As canções têm falado muito sobre Maranata, as canções têm levado, né, a fim esse sentimento que vem surgindo, que é maravilhoso na nossa geração, que as escrituras trazem. Esse sentimento que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, né, na sua carta aos Coríntios, que se alguém não ama o Senhor, que seja anátema, Maranata, vem Senhor Jesus. Esse sentimento é maravilhoso nas palavras, mas na hora de se transformar em vida ordinária, geralmente fica difícil mesmo, porque quando a gente começa a perceber que é mais gostoso cantar Maranata do que viver um estilo de vida que aguarda Jesus de verdade, as coisas ficam mais difíceis de executar. Às vezes a gente, quando tá reunido com os irmãos, fica mais fácil, mas quando tá fora a gente começa a sentir igual o rei Pedro naquele momento, sabe? Olha, eu tô cansado por esperar, tô cansado de esperar por Aslan, eu tô sentindo que tá na hora de eu agir por mim mesmo, sabe? Eu tô cansado de esperar por Jesus, eu tô cansado de só cantar Maranata, eu acho que tá na hora de eu fazer alguma coisa pra mim aqui nesse mundo, sabe? E, como sempre, esse canal no YouTube é cheio de disclaimers, né? Eu tenho que fazer alguns disclaimers, eu tenho que voltar e desarmar algumas bombas aqui eu não estou falando isso, tá? E eu não estou falando que coisas ordinárias como trabalho, família, escola, faculdade, amizades, relacionamentos, que tudo isso são coisas que nós não deveríamos dar atenção enquanto Jesus não volta. Muito pelo contrário. Minha ideia aqui nesse vídeo é que nós aprendamos a viver todas essas coisas debaixo de um estilo de vida que espera por Jesus e que faz o que Jesus espera de nós enquanto não vem, não é? Que é anunciar esse evangelho do reino a todas as nações, e então o fim vai vir, é o que diz lá em Mateus 24:14. Agora, o ponto principal é que muitas vezes nós pegamos o estilo de vida Maranata, que é o de esperar Jesus, o de clamar por Jesus, né? E nós transformamos em um peso tão grande que dá vontade de fazer igual o rei Pedro em Nárnia. Olha, cansei de esperar por Aslan, eu vou agir por mim mesmo. Parece que nessa vida ninguém vai fazer nada por mim. Jesus está esperando para vir, mas eu estou aqui sofrendo, então eu vou tomar as rédeas da minha própria vida e vou virar meu protagonista. É o que a gente quer, é o que a gente sente vontade de fazer, é o que a gente fica tentado para fazer. Mas a solução não é essa, sabe? A solução é encontrar um estilo de vida parecido com aquele que Pedro fala. Pedro faz um questionamento muito interessante. Ele diz assim, olha, visto que todas essas coisas vão passar e o fogo destruidor do Senhor virá, que tipo de pessoas nós precisamos ser nesse tempo? É um questionamento maravilhoso, sabe? É o questionamento que o rei Pedro devia ter feito naquele momento. Olha, nós sabemos que Aslan vai vir e vai vencer os inimigos como ele costuma fazer, como ele vai fazer, como as profecias dizem que ele faria. Mas, e agora? Como eu devo agir nesse momento? Isso é sabedoria. E Pedro responde, olha, vivamos de maneira santa e piedosa, aguardando e apressando o dia do Senhor. O que mostra um estilo de vida que parece que é um equilíbrio entre esperar, mas também fazer. Mas não é o equilíbrio que Pedro está propondo. Pedro está propondo um estilo de vida que faz as duas coisas e não que equilibra elas. Não é para a gente ficar entre um preciso fazer tudo e um preciso fazer nada. Pedro está falando, aprenda a viver de maneira santa e piedosa. O que é de maneira santa? A palavra santo significa separado para Deus, né? Então, ser separado para o Senhor é sim se retirar de coisas que nós precisamos nos retirar, porque elas não condizem com o que cremos e com o que esperamos. Mas viver de maneira piedosa parece quase que o oposto, mas não é. Viver de maneira piedosa tá dizendo respeito a se inserir de maneira tão grande naquilo que nós estamos e fazemos, mas de uma maneira que o represente, de uma maneira que ele espera de nós. A piedade, ela é o oposto da impiedade, né? Se os ímpios agem de maneira tola porque não ouvem o Senhor e não conhecem sua palavra, os piedosos, meus irmãos, são aqueles que conhecem as Escrituras e vivem de acordo com elas. Então a solução para uma vida cansada por um maranata que já virou peso não é largar tudo e falar, cansei de esperar Jesus.
vou fazer por mim mesmo. Não, a solução para esse peso e cansaço tem mais a ver com cansei de achar que tudo depende de mim e de que por tudo depender de Jesus eu nada preciso fazer. Eu quero aprender a ser separado para Ele, ou seja, santo, e quero aprender as suas palavras para viver de acordo com elas, ou seja, piedoso. Uma vida santa e piedosa é uma vida separada para o Senhor, mas é uma vida que também o honra nas coisas ordinárias do dia a dia. É sem viver apressando você mesmo, mas apressando a volta de Jesus. Como nós fazemos isso? Fazendo aquilo que Ele espera de nós. Como eu disse aqui, pregar o Santo Evangelho é anunciar Ele de todas as formas. Sim, usando palavras como vocês já ouviram aqui nesse canal, mas também representando por meio da nossa vida. E esperando, sem achar que nós somos aqueles que carregam o peso de tudo fazer. Não, mas sabendo que o Senhor tem os seus próprios planos. Nós fazemos parte disso, não é Jesus quem faz parte dos nossos planos. Então, sabe, você não precisa carregar um peso de achar que se você não tomar atitude, ninguém vai fazer, e de que se você não levar um exército para atacar de noite, Aslan não vai fazer nada, como o rei Pedro achava. Não, às vezes a gente precisa ser mais como a menina Lúcia, né, de espera por Aslan, sabe? Esperar por Jesus nunca faz mal. É por isso que ele quis trocar de peso conosco, sabe? Olha, me dá o seu peso, sabe? O seu fardo é muito pesado, pega o meu que é leve. E esperar em Jesus não é ficar parado. Como diz Marcos Almeida, né? Esperar é caminhar. Nós caminhamos, mas caminhamos esperando. Caminhamos com o coração em Jesus. Maranata não é para ser um peso, Maranata é para ser um clamor de amor e paixão. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, cara. Bom, se você gostou desse vídeo, você pode deixar um like, você pode comentar alguma coisa aí também e se inscrever no canal. Olha só, eu percebi que a maioria do pessoal que assiste os vídeos aqui não é inscrito no canal, cara. E não faz sentido. Então, se você viu esse vídeo te abençoou, se inscreve, porque eu tenho postado muitos vídeos aí ao longo da semana. Tô empenhado aqui em trazer conteúdo para o canal, então não vai ficar faltando. Então é bom você se inscrever. E ativa o sininho também, porque aí sempre que eu postar um vídeo, você recebe uma notificação e pode me assistir ou me ouvir, seja lá como você faz. Você é bem-vindo aqui no canal. Demorou? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou!